Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou Tainá Mendes, sou professora de História e todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã, tem vídeo novo, tá bom? E história geral, história do Brasil, personagens históricos, curiosidades históricas, tá? Meu objetivo é deixar vocês sempre informados sobre história e preparados também, né, gente? Para a prova, para o Enem, para o seu trabalho, tá certo? E é isso. Gente, vou pedir o de sempre, tá? Antes de começar o vídeo, curte, comenta, compartilha, divulga, deixa suas dúvidas, espalha pra geral, tá certo? Que eu conto muito, eu preciso muito da sua ajuda pra fazer o nosso canal crescer, tá certo? Então agora, vem comigo, vambora pro vídeo! Gente, seguinte, a videoaula de hoje vai ser sobre a crise de 1929, tá? Se vocês verem o nome, a Grande Depressão, dá no mesmo, é a mesma coisa. E esse foi um período muito importante da história, que foi uma crise nos Estados Unidos, só que acabou gerando uma crise global. E eu vou explicar pra vocês. Gente, o que acontece? Fim da Primeira Guerra Mundial, 1918, e aí a Europa tá o quê? Acabada, tá? Completamente devastada. E aí é nesse momento que os Estados Unidos assume, né, o lugar de maior potência do mundo, tá? Os Estados Unidos, inclusive, vão viver aí na década de 20 um período de prosperidade econômica e eles vão emprestar muito dinheiro justamente para os países europeus envolvidos na guerra para eles poderem, né, se reconstruir. E aí, gente, na década de 20, os Estados Unidos vai viver aí um período super próspero, né, economicamente falando, tá certo? Então, olha o que acontece com os Estados Unidos na década de 20, tá? Gente, o desemprego, ó, tá baixinho, tá na casa de 2%. Entre, gente, 23 e 1929, tá? A produção de automóveis nos Estados Unidos, ela cresce em 33%. É na década de 20 também, gente, que a gente tem um aumento significativo de produção de petróleo, de aço, da borracha, tá bom? Construção de estradas de ferros para cortar aí todos os Estados Unidos, tá? E também, gente, uma coisa que a gente tem que falar, que é o American Way of Life, que é o estilo de vida americano, tá certo? O que é isso? Os Estados Unidos, eles mantêm até hoje uma política de crédito muito fácil. Então é muito fácil você chegar lá nos Estados Unidos e pedir um empréstimo para o banco. A publicidade, né? O cinema americano, os musicais da Broadway, tudo isso, né? Estimula o consumo de massa, né? Estimula aquela coisa, você pode ter também, você pode ser uma pessoa de sucesso. E aí a população americana começou a produzir muito, porque era muito fácil você pegar um empréstimo nos Estados Unidos. Então, mesmo as pessoas de classe média baixa, elas consumiam bastante, tá certo? Então, assim, eletrodomésticos, eletrônicos, carros, tudo isso foi muito vendido nos Estados Unidos na década de 20. Os bens materiais, né, foram produzidos, né, em escala de massa, né? Então, a década de 20 também foi um período que a indústria americana prosperou muito, desenvolveu muito, né? Produziu muito, vendeu pra caramba aí pros americanos. E como eu disse, né, os Estados Unidos, com essa política de crédito fácil, além de emprestar dinheiro para a Europa poder se reconstruir, eles também exportavam os produtos para a Europa, para o mundo inteiro, mas para a Europa também, porque a Europa não tinha a menor condição, né, de estar industrializada naquele momento. Ela estava preocupada em se reconstruir aí nesse contexto pós-Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então, assim, a década de 20 foi uma década muito plena para os Estados Unidos. Mas nem tudo são flores. As coisas começam a mudar. Então, assim, a partir de 1924, a Europa ela já começa a dar sinais significativos de melhora. Então, o que isso vai implicar? O que isso acarreta nos Estados Unidos? Já não vai mais ser necessário comprar tantos produtos dos americanos e também nem pegar mais tantos empréstimos assim. Então, os Estados Unidos ele vai viver aí uma crise de superprodução. Por quê? Porque eles não vão diminuir a produção.
Então eles vão continuar produzindo, né? A Europa, que comprava isso aqui, vai comprar isso aqui, e o que vai acontecer? Os produtos vão ficar encalhados, tá certo? A Europa, que pedia isso aqui de empréstimo, vai pedir isso aqui de empréstimo. Então, assim, os Estados Unidos depois não vai, né, receber aí esse empréstimo de volta, já não vai emprestar mais com a mesma quantidade, já não vai receber mais o mesmo tanto de juros. Então, isso já começa a impactar, né, a partir de 24, a economia americana. Mas os Estados Unidos segue aí vivendo anos aí ainda, né, de glória, tá certo? Então, gente, a gente pode dizer que os principais motivos que levaram à crise de 1929 foi essa questão da superprodução americana e também com a recuperação da Europa, né? A Europa se reerguendo economicamente, ela não vai mais necessitar tanto da interferência americana. E aí, gente, como eu falei anteriormente, nos Estados Unidos havia uma política de crédito muito fácil e eles eram estimulados, né, os americanos, a investirem na bolsa de valores. Tá certo? Então, assim, não interessa se você é um grande empresário e tem muito dinheiro e pode investir milhões na bolsa, ou se você é um trabalhador, né, que trabalha numa fábrica pequena, você também pode investir um pouquinho. Então, assim, todo mundo, né, tinha esse costume de investir na bolsa de valores nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, nessa época, nos anos 20, tinham milhares de bancos. Tá certo? E aí o que vai acontecer, né? Eu não tenho muita propriedade para falar, afinal eu sou jornalista e professora de história, né? Então, matemática e economia não é o meu forte, mas eu vou tentar explicar para vocês, né, o que vai acontecer. O que vai acontecer, gente, é o seguinte: muitas pessoas investindo na bolsa, comprando ações, né? É isso que vai acontecer. Só que aí depois, né, com toda essa confusão, com toda essa crise, as pessoas vão querer pegar nos bancos o seu dinheiro de volta. Só que os bancos, gente, eles também investiam na bolsa. E os bancos, eles não vão ter como pagar às pessoas, os seus clientes, né, na verdade. Isso é muito comum. Isso acontece nos dias de hoje. Então, por exemplo, muita gente querendo vender. Né? Tem muita gente querendo vender e pouquíssimas pessoas querendo comprar. Então, esses produtos, além de ficar encalhado, eles não vão valer muita coisa, né? Não vão valer nada. E foi isso que aconteceu com as ações. Elas eram vendidas, né, a preço de banana, né? Quando vendidas, porque realmente não tinha para quem vender. Então, todo mundo tinha ação, então todo mundo queria vender, né, essas ações aí para recuperar o seu dinheiro. Mas essas ações passaram a não valer nada, né? Ninguém vai querer comprar essas ações. E aí a gente tem, assim, a queda, né? A crise da Bolsa, né? De Nova York. A quebra, perdão, da Bolsa de Nova York. Para vocês verem, né, gente? Meu forte não é economia. Mas, enfim, espero que tenha dado aí para entender um pouco, né, porque da bolsa quebrou, né? Muita gente querendo vender, ninguém para comprar, então essas ações não vão valer nada. E aí, gente, teve um dia fatídico, né, que foi o dia 24 de outubro de 1929, que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, né, que foi uma quinta-feira, então por isso o nome. E assim, é nesse dia que vai ser datado, né, oficialmente como a quebra da Bolsa de Nova York. Porque nesse dia, né, milhares e milhares de ações foram postas à venda e ninguém queria comprar. Muitas pessoas, milhares de pessoas foram ao banco retirar o seu dinheiro e, como eu expliquei, o banco não podia devolver o dinheiro desses clientes porque o banco também tinha investido na bolsa e o banco também estava quebrado. Então, assim, foi um efeito dominó legal, né? Um foi derrubando no outro, enfim. E aí isso trouxe consequências terríveis para os americanos, né? Primeiro nome, Grande Depressão. Né? Como eu falei, você pode escutar, falar aí na sua questão de prova, né? Tanto crise de 29 como a Grande Depressão. Grande Depressão é por isso, porque assim, foi um estrago geral, foi uma crise, as pessoas passaram fome, muitas pessoas perderam fortunas mesmo, então imagina, você ser muito rico e do nada você tá totalmente na miséria, né? Então com isso muitas pessoas se suicidaram, né? Então assim, foi uma crise significativa nos Estados Unidos e que acabou refletindo, né, tendo impacto aí global,
um impacto no mundo inteiro. Então, muitos americanos passando fome, no auge da crise, 1/4 da população americana ficou desempregada. Então, assim, foi uma crise muito séria, tanto que os Estados Unidos só vai se recuperar plenamente da crise de 29 em 1937. Que aí que ele já tá ok, e aí depois, já recuperado, uma situação boa, que aí que vai entrar na Segunda Guerra Mundial, né? E aí isso já tem vídeo aqui no canal, já tem vídeo da Segunda Guerra aqui no canal, tá certo? Bom, mas como é que os Estados Unidos, gente, vai sair aí dessa crise de 1929? Através de um plano, gente, que foi feito pelo presidente, o Franklin Delano Roosevelt. Eu tô falando o nome dele todo porque tem um outro Roosevelt, tá? Que também foi presidente dos Estados Unidos. Só que é esse aqui, foca nesse aqui, Franklin Delano Roosevelt. Ele vai criar um plano, gente, chamado New Deal, tá certo? E assim, foi esse plano que tirou os Estados Unidos da crise. O que acontece, gente? Os Estados Unidos, desde sempre, ele é um país totalmente liberalista. Ele preza muito o liberalismo econômico, que é mais ou menos assim, cada um no seu quadrado, tá? Cada estado tem a sua política, tem a sua economia, e o governo, né, o governo federal americano, ele interfere o mínimo possível. Só que em momentos de crise a gente tem que achar alguém culpado, né? A gente tem que culpar alguém pela crise. E o culpado pela crise de 29 vai ser justamente o liberalismo. E aí vai vir um forte movimento americano antiliberalista, ou seja, agora a ideia é totalmente ao contrário, né? Agora o objetivo é ter um Estado forte, uma política centralizadora, tá certo? Para poder aí salvar o país dessa crise o qual ele se encontrava. E o presidente Roosevelt vai fazer isso, tá? O que ele vai fazer, gente? Quais são os planos do Roosevelt para tirar aí os Estados Unidos, né, da crise de 29? Ele, gente, vai isentar, vai acabar com as dívidas, né, dos agricultores. Ele vai controlar as indústrias, né? Então, o governo federal americano vai controlar as indústrias. Vai ter a criação do salário mínimo, tá? A regulamentação da jornada de trabalho. Obras públicas vão ser criadas nas cidades. E isso vai ser muito legal, porque isso tanto traz melhoria para todo mundo, para a cidade, como vai gerar emprego, né? Vai gerar a galera ali trabalhando, né, nas obras, tá certo? Então essa política, né, dele, o New Deal, vai ser na verdade uma intervenção do Estado, né, na economia americana, né? E assim vão ser criadas também muitas regras, né, tanto para os bancos como para a bolsa de valores, para que pudessem funcionar aí de forma melhor e sair da crise. Gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Deixe aqui a sua dúvida, tá certo? Os seus comentários. Me segue no Instagram. Espero que o vídeo tenha te ajudado para sua prova, para o vestibular, para o Enem, para o seu trabalho. Ou se você gosta de história, que essa curiosidade tenha sido útil e interessante para você. E é isso. Não esquece de se inscrever, o de sempre, curte, comenta, compartilha e é isso. Semana que vem estamos aqui de volta às 11 horas da manhã com mais um vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, ótimos estudos e uma excelente semana. Tchau, tchau!